lá a prova de vocês, né? Eu vou, acabando a aula, eu nem vou levantar da cadeira aqui, tá? E já vou dar sequência nisso. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar essa prova no ar ao meio-dia, e aí eu a retiro do ar no meio-dia de amanhã, tá bom? Então vocês vão ter aí 24 horas para fazer a prova. Beleza? Com a temática, né, das quatro primeiras aulas, né? Quarta, quinta e sexta, semana passada, e a aula de ontem. Tá bom? Eu vou avisar isso lá no grupo lá. Hoje, gente, nós vamos. A primeira semana, a disciplina teve um caráter um pouco mais da biologia, né? A gente falou muito de biologia, né? De saúde, de fisiologia, né? Essa semana a gente vai mudar um pouco o aspecto, né, da disciplina. A gente vai deixar um pouco de falar da parte da biologia e vamos falar um pouco mais das ciências humanas, tá, gente? E aí a gente vai indo e voltando, né, até o fim da disciplina, né, com essas duas áreas principais, tá? As ciências humanas e a biologia, e as ciências biológicas. Então, deixa eu começar a apresentar aqui, ó. A boa notícia que eu tenho para vocês, gente, é que, assim, possivelmente essa aula de hoje vai ser mais curta, tá bom? Aí, que bom. Porque essa temática que eu tenho que falar, tipo assim, ela é relativamente simples, tá bom? Mas, assim, eu, obviamente, né, gostaria que vocês prestassem atenção, né, nos conceitos e nas discussões aqui, tá bom? Nós vamos falar aqui hoje de lazer, tá bom? Lazer, a influência da mídia, né, no lazer e também no esporte, tá bom? Mas, principalmente, o lazer, tá? O que que... Eu queria que alguém respondesse aí, gente, se possível aí. Tipo assim, o que que vocês entendem como lazer? O que que, se vocês pudessem conceituar essa palavra lazer, o que que vocês me diriam alguma coisa? O que que vocês diriam aí? Pergunta simples, gente. O que é lazer? Bom dia. Bom dia, Lívia. Eu diria que lazer é uma coisa que a gente traga sempre na memória. Quando a gente pensa em lazer, a gente pensa em descansar, em estar em um local que a gente goste de pensar, de brincar. Eu acho que lazer se torna isso, um local que você gosta de brincar, de descansar, de pensar. Eu acho isso, né? Então, vamos lá. Vamos destrinchar aqui as palavras da Lívia, né, gente? A Lívia usou a palavra descansar. A Lívia disse que o lazer é um lugar, né? E falou também em pensar, em brincar, e outra palavra aí também, né? Divertir, talvez, né? Divertir, brincar, descansar. Muito bem, assim, já foi uma definição bem completa, né? O que mais? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar, gente? Porque quando eu penso assim, né, o pessoal já fala assim, eu tenho uma área de lazer na minha casa. Aí eu penso um local, né? Ah, entendi. É interessante essa ideia. É verdade. Existe esse termo mesmo, né? Área de lazer. Tem razão. Mais alguém, gente, para contribuir com a Lívia? Bom dia, professor. Bom dia, Rodrigo. Para mim seria se comportar de maneira tal que você se sentisse confortável. Uhum. Beleza. Realizar atividades prazerosas, no caso, tipo, que não fossem basicamente obrigação. A Canã trouxe contribuições valiosas aí, né? Então, assim, o Valderius falou em conforto, a Cananda falou em prazer e em desobrigação, tá? Assim, gente, obviamente, né, tudo que todo mundo falou aqui tá certo, né? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui, peraí. Pois antes de eu passar para o próximo slide, assim, o lazer, gente,
ele deve ser, é importante que ele seja sempre relacionado com essa palavra prazer, tá bom? Tipo assim, é isso, tipo assim, o lazer, é algo, é alguma atividade, né, algum momento, né, mas principalmente uma atividade que você faça, que você está dedicando um tempo apenas para o seu próprio prazer, né, tipo assim, eu estou fazendo algo, tipo assim, eu estou tirando algumas horas, né, do meu dia para fazer uma atividade cuja finalidade seja apenas me divertir. Eu quero causar prazer, tá bom? Então, assim, eu imagino que, assim, pelo menos metade, não metade, mas, assim, pelo menos uns 30% da sala, assim, gosta de videogame, né? E para que você joga videogame? Você joga videogame para você, assim, né? A maioria das vezes, né? Você joga videogame porque você gosta, né? Você tá afim, você sente prazer ali jogando videogame. É claro que assim, né, gente? Eventualmente você vai jogar videogame porque você tá com um problema aí, né, gente? Tipo assim, você, sei lá, você tá reprovado, você tá em recuperação em matemática, tá assim, não aguenta mais pensar em matemática, não aguenta mais pensar no dinheiro que você não tem, né? Na namorado que você tá brigado e tudo. Aí você vai lá e fala assim, não, deixa eu dar uma desafogada aqui, né? Deixa eu jogar um videogame, deixa eu dar uma corrida, né? Deixa eu andar de bicicleta, deixa eu ver um filme, né? Fazer qualquer coisa, né? Mas assim, Professor, oi? quando eu tô com raiva de alguma coisa, eu começo a arrumar a casa na força do ódio. Fica tudo bem limpinho. Eu faço isso também. Confesso. Ah, vou tirar essas coisas da cabeça, vou ocupar a cabeça com outra coisa. Vou Meu lavar, Deus, gente, eu pensava que era só eu que fazia isso. Meu né? Deus, eu tô besta. Vou arrumar a cozinha aqui, deixar ela brilhando. É. Mas assim, o lazer, gente, ele Nossa, é. gente, vocês são chique, né? Vocês arrumam a casa. Eu vou lá assistir minha série turca e tá tudo bem. Eu não consigo. É como se, tipo, se eu fosse assistir a série, fosse me dar mais raiva ainda. Aí eu tiro a minha raiva em coisas que eu posso pôr força, entendeu? Tipo, arear uma panela, quando eu tô com raiva, a panela fica perfeita. Não tem noção de quanto fica bom. A mãe disse que é pra me estressar mais vezes. Tenta lavar um Ah, eu tênis da não. próxima vez. Quando eu tô assistindo série Depois turca, eu tenta. adentro mesmo na novela. Engraçado, gostei dos depoimentos de vocês aí. Mas assim, gente, o lazer, tá sendo legal vocês estarem falando tudo isso aí, que vai enriquecer a discussão que eu trouxe aí para frente aí. Mas o lazer, assim, inicialmente, inicialmente não, né? Necessariamente, ele é uma atividade, alguém falou aí de descompromisso, né? Tipo assim, a pessoa não está fazendo aquilo porque ela é obrigada, ela é totalmente voluntária, né? Tipo assim, a pessoa quer fazer aquilo ali. Não tem nada obrigando a pessoa, não tem nenhuma, né, obrigação, não tem nenhuma questão ética, né? Tipo, a pessoa está ali porque ela quer, né? E o objetivo é que ela sinta prazer com aquilo, tá bom? Então é isso, né? Tipo assim, algumas pessoas assistem filme, né? Algumas pessoas, né, jogam videogame e tudo mais, tá? Agora eu vou trazer outra pergunta aqui que está relacionada com algumas respostas, né, que a gente fez. O lazer depende do trabalho ou tem importância em si própria? E por que essa pergunta aqui existe, né? Porque o lazer, muitas vezes, né, existe essa relação do lazer, né, que é um pouco conflituosa, né, de que o lazer é aquele momento que você está se recuperando do seu trabalho ou do seu estudo, né, que não deixa de ser um trabalho, né, também, o estudo, né. Então, por isso que muitas vezes a gente tem a ideia de lazer como descanso, né, às vezes como recompensa, né, tipo assim, ou seja, né, tipo assim, eu posso descansar, né, ou eu devo descansar, né, porque eu já fiz as minhas atividades que eu sou obrigado, né? Então, assim, o lazer, muitas vezes, ele tem essa dependência com o trabalho, né? Tipo assim, como se ele fosse uma recompensa, né? E às vezes, tipo assim, você tira um cochilo à tarde, né? Por exemplo, né? Tipo assim, hoje eu vou almoçar aqui 1 hora, né? Termino de almoçar 1h30 e vou dormir até às 4, por exemplo, assim, né? Vou dormir de 1h30 às 4, porque eu mereço, entre aspas, né? Então, assim,
há sempre essa relação de descanso, né, devido ao fato da pessoa ter trabalhado, né, que é uma relação também de recompensa, né? E assim, mais importante do que isso, gente, é sempre a gente ter a ideia de prazer, tá bom, gente? O lazer, ele é um direito, né, que as pessoas têm, né, um direito que consta na Constituição, inclusive, né? E é fundamental para a vida de todas as pessoas, tá? E assim, e o lazer vai além, né, gente, da gente fazer tarefas domésticas, né, da gente descansar, né, da gente só pôr a cabeça no travesseiro, tá bom? O lazer tem que ser alguma coisa que você tem prazer de realizar, tá bom? Tem que ser algo, né, que você dedica um tempo exclusivamente para o seu bem-estar e para nada mais, para nada mais. Tá bom? O lazer alguém falou, acho que foi a Cananda, né, falou essa palavra de descompromisso, né? Tipo assim, não há compromisso com nada, o compromisso é com o seu divertimento, com o seu prazer, né? É bastante relacionado com isso aí. Professor, Hum, eu tava aqui pensando, eu não sei se liga assim, mas eu fico vendo, né? Que casa que tem crianças são mais propícias a terem mais dias de lazer. Eu não sei porquê, mas eu me lembrei dessa situação. Mas minha tia tem a Esté, ela vive em parque. Eu acho que é mais por causa da criança, o adulto também tem mais lazer, assim. Como eu em casa é, não tenho criança, eu acho que eu não tenho tanto lazer como a minha tia, por exemplo, que tem uma criança de 3 anos em casa. eu queria escutar da Andressa aí, porque que ela falou que é negativo aí. Negativo por quê, Andressa? Você tem criança em casa e não é assim? Eu tenho Fiquei duas curioso irmãs aí. pequenas e não é assim. Não é assim que funciona, não. Mas às vezes não é assim no dia de semana, né? Mas assim, às vezes no fim de semana você vai lá no parque, você. Professor, mas destacando aqui que é o meu olhar de fora, tá? Que nunca tive uma criança em casa. Não tô entendendo, tô entendendo. Às vezes é de cada família, porque não são todas as famílias que fazem isso. Às vezes, para compensar, como assim, alguma coisa da criança, eu convivo com a criança. Eu levo ela num parquinho que tem aqui perto de casa, alguma coisa do tipo. E eu acabo me divertindo com ela, mas às vezes me preocupando também. É meio que uma obrigação vigiar ela, então não se torna tão prazeroso para mim. Mas tem gente que, para suprir essa necessidade da criança de ir num parque, numa coisa, num negócio, dá um brinquedo. Ou outra coisa, né? Pirulito, doce. Celular, por exemplo. É, A Cananda chamou atenção de algo importante aí, né? Tipo assim, que, de fato, né, Lívia, às vezes a pessoa pode ter, assim, a casa com criança, né, ela tem mais situações, né, de lazer, né, mas muitas vezes, às vezes, para o pai da criança, né, para a mãe, né, às vezes, nem está sendo uma situação de lazer ali, né, pode ser que esteja, né, pode ser que esteja, né, mas às vezes, é igual a Cananda falou, a pessoa está tão preocupada, né, tipo assim, né, com o bem-estar, com a saúde ali, com a segurança, né, do pessoal que ela está tomando conta, né, que acaba sendo mais um trabalho, né. Pode ser que seja assim, né, mas pode ser que seja só lazer também, né. Por exemplo, assim, um pai que vai jogar futebol com sua filha, com seu filho, né, tipo assim, tem muito lazer envolvido ali nisso também, né, fazer algum esporte de aventura, né, e andar de bicicleta, né, fazer qualquer coisa, né. Mas é interessante, né? Tipo assim, existem esses dois lados aí, né? Que a Andressa tá falando aí que não é assim, certamente é porque ela tem muito trabalho para cuidar dos irmãos, né? Tem muita coisa envolvida, né? No dia a dia, né? Mas assim, isso que a Lívia e a Cananda falou também é verdade, né? Quem que levantou a mão, gente? Ela levantou e abaixou aqui, né? Por que o lazer é relativo? O que você quis dizer com isso? Porque, professor, depende do pensamento de cada pessoa. Por exemplo, para a minha tia, o prazer dela pode ser ler um livro, mas para mim não. Para mim pode ser andar de bicicleta na pracinha. Sim. É exatamente isso, perfeito, Ara. É isso mesmo aí, né? Tipo assim, o lazer, eu acho que tem até algum conceito relacionado com isso aí mais pra frente aí.
o lazer, ele é individual, né? Tipo assim, ele depende da preferência individual, né? Igual, por exemplo, assim, eu já falei, acho que toda aula eu falo isso, gente, mas assim, eu gosto muito de andar de bicicleta, né? E eu gosto de andar de bicicleta, gente, não é na rua, assim, né? Tipo assim, vou andar no asfalto. Vou, por exemplo, assim, sair lá do Caçari e ir pro Laura Moreira. Não é isso, assim, que eu gosto. Assim, eu até gosto de fazer isso, mas não é isso, assim, que eu acho mais legal, assim. Eu gosto mesmo é de entrar no meio do mato, né? Procurar uma cachoeira, né, com muito morro, passar em lugar eventualmente até meio perigoso, passar pé de pedra, né? Eu gosto é disso, né? Tipo assim, tá dentro da florestona mesmo ali de bicicleta, né? Explorando, né? A Aniele tá falando que gosta disso também, né? E assim, para outra pessoa, essa mesma atividade pode ser que seja um inferno para ela, né? Pode ser que a pessoa fale, oh, que merda que é isso aqui que tá acontecendo. Tipo assim, como é que alguém gosta de um negócio desse aqui? Eu tô todo suado, eu tô todo arranhado de mato. Nossa senhora, tem um tanto de bicho. Tô cansado, eu caí aqui, machuquei o braço. A mesma atividade pode ser a coisa mais maravilhosa, né, para uma pessoa, né, e pode ser, tipo assim, péssimo, pode ser horrível, né, pode ser um pesadelo, né, para outra pessoa, né. Igual, por exemplo, assim, tem muita gente que gosta de natação, por exemplo, né, tem gente que fala, não, nadar é a coisa mais legal do mundo, eu amo nadar e tudo. Eu já não acho, assim, gente, eu não acho graça, assim, nadar, assim. Eu até gosto de entrar na piscina se tiver calor demais, assim, né, mas de ficar, assim, lá dentro fazendo hora, assim, né, de sair nadando para um lado para o outro, assim, eu não acho graça, igual a Maria Eduarda tá falando que não gosta. Esse negócio de fazer hora em piscina, eu também acho bacana, pessoa. Não gosto de nadar, não é meu forte. Mas agora, conhecer lugares novos, tipo assim, eu fico indignada porque eu não consigo e não conheci ainda vários pontos turísticos aqui da cidade. Tipo, um lugar que eu queria ir, mas não posso. Não posso, não. Não me dispus aí ainda. Mas às vezes eu gosto de andar de bicicleta. Eu não gosto quando começa a cansar, aí eu não gosto. Professor, Diga. eu tenho alguns amigos que moram fora, né? A minha irmã mora no Piauí. Toda vez quando ela vem pra cá, os amigos dela, e aí, tu vai visitar o Monte Roraima? Ela, visto, se tu soubesse que é tão difícil ir no Monte Roraima, que até os próprios moradores de lá, eu acho que é uma raridade alguém ir lá. O pessoal pensa que é muito fácil chegar a esses locais. E sem remuneração, então... Toda hora alguém me pergunta isso também. Ei, você já foi lá no Monte Roraima? Mas eu pretendo ir, gente. Eu quero ir um dia. Alguma vez. Mas é Tem isso gente mesmo. que mora aqui e nunca foi em Tepequém, que é bem aqui. Já ia falar isso. Mas, ô Cananda, você não é daqui, então? Você falou que você tem ponto turístico e você não conhece? Ou você é daqui e só não Professor, conhece? eu sou daqui e o que me revolta é que tem gente que já veio aqui e já foi em todos os lugares que eu gostaria de ir. Tipo, que não é tão difícil chegar lá. Mas aí eu Professor, nunca fui. tem praticamente um ano inteirinho que eu tô me programando pra ir no Lago do Robertinho, rapaz, que é bem aqui. E nunca fui. Nunca Imagina. vai, não. Lá do Robertinho até eu já fui. Olha aí. É, Olha professor, aí. dá pra ir de bicicleta. Eu não fui é no Tapequim. Isso aí, tá? Isso aí eu tô precisando corrigir. Isso aí. Professor, Vale a acho que pena, você professor. É bem bacana lá. Tô bem afim de ir mesmo. Gente, é assim, e Tepequém, vocês acham que é só chegar lá, alguns passinhos vocês vão chegar na cachoeira, gente. Não é assim. É tipo, eu fui com maior expectativa, né, professor? De chegar, dar alguns passinhos, olhar as cachoeiras e um monte de coisa. Se eu soubesse, o maior arrependimento da minha vida foi ter que subir e descer aquelas coisas. Mas é muito lindo, gente. Vão pela experiência, não por outra Mal coisa. arrependimento. Tu foi no Paiva, Cananda? Eu fui no Paiva, fui naquele buraco, eu esqueci o nome de lá. Fui naquela Mão de Deus, fui em todo lugar. Só a escada do Paiva já te desanima. Todo lugar de cachoeira é assim, gente. Ah, Renan, pois é, eu também tenho uma vontade danada de ir lá na Venezuela. Tem que ver se... Espero que seja possível, né? O pessoal, há uns anos atrás, ia para a praia daqui, né? Atravessar a Venezuela toda até chegar no litoral, né? Devia ser bem legal. Eu gostaria de fazer isso um dia, assim, se tiver gente. Queria ir lá pro lado da Venezuela que tem neve. É Bariloche? Acho que é Bariloche, né o nome?
Não, Bariloche é na Argentina. Não, o Mas outro aqui da Venezuela tem um lugar que tem neve. Eu não sei eu onde é. sei, acho que é pé da Colômbia, né? Já, né? Eu tenho vontade de ir lá. Eu também. Tenho vontade de ir em muito lugar lá. O meu namorado, ele é de lá. Ou seja, quando eu casar com ele, eu vou ter dupla nacionalidade, gente. Eu levo vocês. A gente vai cobrar isso aí. Muito bem. Eu tenho vontade de ir. Vamos dar sequência aqui, gente, na conversa aqui. Outra reflexão que eu queria trazer para vocês é essa aqui, gente. Deixa eu ler aqui, ó. Alguns valores da sociedade, né, relacionam o lazer como se fosse coisa de vagabundo, coisa para passar o tempo ou não fazer. Todos esses aspectos negativos são alimentados por uma moral do trabalho pregado tanto, né, pela concepção religiosa, né, muitas vezes, né, quanto pela materialista, né? Então, assim, vocês veem que muitas das ofensas que as pessoas fazem, né, gente, que é o que o mundo faz, né, tipo assim, estão relacionados ao não trabalho. Vocês já pensaram nisso? Tipo assim, você chama, pelo menos lá em Minas, assim, a gente usa muito a palavra desocupado, né? Ah, mas fulano de tal é um desocupado, não gosta de fazer nada. Ele é um à toa, né? A gente usa muito essa... Tem outra palavra aqui também que é um vagabundo. O que é um vagabundo, né, gente? Um vagabundo é uma pessoa que não trabalha, né? Pelo menos em Minas, né, gente? A ideia é essa, né? Então, assim, existe muito conceito, né? Tipo assim, de que... Assim, eu não tô falando que está totalmente errado, não, tá, gente? Entendam-me bem aqui, né? Mas, assim, existe muito a ideia de que o trabalho dignifica, e é verdade, né? Não deixa de ser verdade, né? Isso aí. Mas, assim, as pessoas pensam que o contrário também é verdade, né? Tipo assim, que a pessoa que está descansando, a pessoa que num belo sábado a pessoa quer acordar um pouco mais tarde, às vezes, né? Né? Tipo assim, para tirar um tempo para ela, né? Para poder descansar um pouco mais. A pessoa que quer jogar um videogame, né? Quer fazer alguma coisa, né? Muitas vezes a pessoa faz isso com culpa, né? Tipo assim, a pessoa esconde que tá fazendo isso. Não, eu nem vou falar com ninguém que eu tô fazendo isso aqui, porque senão alguém vai me julgar, vai me chamar de vagabundo e tudo, né? Porque as pessoas fazem essa associação, né? Tipo assim, muitas vezes o mundo quer passar a ideia pra gente de que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro, né? Tipo assim, enquanto a gente estiver acordado, a gente tem que estar produzindo, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar fazendo alguma coisa útil, né? Como se a gente fosse uma máquina mesmo, né? E essa visão, é importante que vocês façam essa reflexão, gente, que o mais importante, né, gente, da vida da gente, se vocês pararem para pensar assim, filosoficamente, tipo assim, para que serve você estar vivo, né? Assim, a resposta que eu tenho para isso é que a gente tem que ter prazer com as coisas que a gente tá vivendo, né? Assim, se eu estou vivo e eu só tenho uma vida, né? Vamos dizer que a gente só tem uma vida, né? Isso daí depende da religião de cada um, né? A pessoa, sim, deveria aproveitar e se divertir e ter o maior prazer possível, né, nesse tempo, né? É claro que, assim, né, que o prazer também está relacionado com o trabalho, com as coisas que você constrói, né? Tipo assim, porque, assim, que lazer custa caro, muitas vezes, né? A gente está falando de bicicleta aqui, bicicleta não é barato, né? A gente está falando de ir para o Tapequém, né, de ir para o Lago do Robertinho, isso custa dinheiro, você precisa ter um carro, você precisa, né, você precisa levar seus trocados, né, para você conseguir comprar as coisas lá para você comer, para você se divertir, né. Então, assim, é claro que as coisas estão relacionadas, né, tipo assim, você também precisa trabalhar, né, para pagar, né, o seu lazer, né. Mas, assim, é importante, gente, que as pessoas percam a culpa de fazer alguma coisa que seja pro mero prazer da pessoa, né? Tipo assim, eu vou fazer uma coisa aqui que é simplesmente pro meu bem-estar, né? Tipo assim, eu à noite eu sempre gosto, né? Tipo assim, antes de eu ir dormir, né? Que eu chego em casa, vou comer alguma coisa, né? Eu gosto de assistir uma série, né? Que eu falo assim, não, agora eu vou dar uma desligada do mundo, eu vou distrair aqui, né? Vou assistir um episódio aqui só para né? Tipo assim, para eu ter um momento de lazer aqui no fim do dia, né? E essas coisas, elas têm que acontecer sem culpa, né? Uma outra reflexão que eu queria trazer para vocês, gente, é de onde que surgiu o lazer, né? Tipo assim, de onde que começam essas discussões de lazer
sobre o que é o lazer, para que serve o lazer, e de onde que isso vem, né? Tipo assim, e principalmente em relação à política, né? Tipo assim, por que surgiram as primeiras políticas de lazer? Né? Então tá aqui a pergunta aqui, né? De onde vêm as preocupações governamentais com o lazer? Então vou ler algumas coisas aqui para vocês. Então, desde o Brasil colônia, os governantes se preocupavam com os divertimentos da população. Exemplo, em 1779, o governador de Pernambuco aconselhou os senhores de escravos a deixarem os domingos livres para os divertimentos. Então, assim, o governador de Pernambuco falou aconselhou, né, conversou com os donos de escravos, né, e falou com eles, né, tipo assim, ó, eu aconselho que vocês, né, permitam que os escravos não trabalhem no domingo, né, tipo assim, que eles tirem um tempo para descansar, para jogar capoeira, né, para fazer o que eles quiserem, né, aos domingos. Pouco tempo depois, em 1810, o governador da Bahia, também, que é um estado vizinho, né, recomendou a liberação dos domingos também e a autorização para a realização de divertimento, ou seja, né, a mesma medida, né, na mesma época aqui, né, dois estados do lado do outro. E o motivo, por que eles fizeram isso? Tipo assim, o pessoal esses governantes, os senhores dos escravos, estavam preocupados com o bem-estar dos escravos? Ou será que eles estavam preocupados com a revolta, né? Tipo assim, estavam preocupados em oferecer para os escravos algo que parecesse ser uma contrapartida do trabalho, uma recompensa, né, do trabalho que eles estavam realizando, né, no sentido de que eles ficassem satisfeitos com essa situação, né? Porque, assim, obviamente, né, gente, o senhor dos escravos, né, os governantes, né, ninguém queria que os escravos se revoltassem, né, gente? Todo mundo ninguém quer perder dinheiro, porque escravo é caro, era caro demais, né? E ninguém quer também, tipo assim, sofrer uma agressão, ninguém quer sofrer um atentado, né, com o fim dos escravos, né? Então, assim, essas primeiras medidas, gente, elas surgiram com esse intuito, tá bom? Então, lembrem-se disso aqui, que isso aqui são coisas que a gente cobra na prova, né? Essas primeiras medidas, elas surgiram com essa ideia, né, de que evitasse a revolta da população, né? Que a população não ficasse, né, tipo assim, desconfortável, não ficasse, né, revoltada mesmo, né? A palavra revolta, né? Com a situação que estava vivendo, principalmente os escravos, né? Então, vou dar continuidade aqui. Então, passando, né, já para o próximo século, a partir da década de 20, começaram a surgir as secretarias e departamentos de esporte e lazer também, né? E aí já começa a se falar de esporte, né, associado ao lazer. As motivações para tal eram preocupações com a saúde dos trabalhadores, visto que o país se modernizava e os centros urbanos cresciam e se industrializavam. Então, assim, só fazer uma pausa aqui. As primeiras medidas, né, gente, de lazer, elas aconteceram, políticas governamentais, né, elas aconteceram no Brasil colônia ainda, né? O Brasil era colônia, né, era um local que tinha bastante escravos, né, e surgiram com essa ideia, né, de que o escravo, tipo assim, tivesse uma ideia de recompensa, né, tipo assim, uma ideia de que a vida dele não era tão ruim, né, de que o dono do escravo gostava dele de alguma forma, porque estava dando um presente para ele, estava tirando um dia da semana que era só para ele se divertir, né? Tipo assim, dando uma ideia de justiça até, né? E isso aí afastava as pessoas, né, de uma situação de revolta, tá bom? Essas foram as primeiras medidas, né, governamentais, né, em relação ao lazer, né? E à medida que o tempo foi passando, que o país foi se industrializando, a preocupação não era apenas mais as revoltas, né? A preocupação passou a ser também a saúde dos trabalhadores, né? Porque, assim, nessa época, né, do início, né, da industrialização, né, lá no século XX, no início do século XX, assim, os trabalhadores, né, de fábrica, eles trabalhavam, assim, incessantemente, né? Tipo assim, eram 12, 14 horas de jornada de trabalho, né? Tipo assim, com uma remuneração baixíssima, né? Tipo assim, e muitas vezes essas pessoas moravam longe, né? Então, assim, a pessoa tinha o tempo só de ir para casa e dormir, né? E às vezes morava em locais ruins, né? Locais com pouca condição, né?
que não tinha nada, assim, né? Em locais pobres, né? E não tinha nada para a pessoa fazer na casa dela, né? De lazer, né? Tipo assim, a pessoa ia lá só para descansar mesmo, né? Então, assim, começou a haver, né? Essa preocupação com a saúde dos trabalhadores mesmo, né? Tipo assim, o pessoal vai adoecer e se o pessoal adoecer, não vai ter gente para trabalhar, tá bom? E aí começaram a ter essa ideia, né? De associar o esporte ao lazer, né? Já que o esporte tem essa função também, né, de promover a saúde das pessoas, tá? Então, esse é um segundo momento, tá, gente? O primeiro momento é o momento do Brasil colônia, né, que havia muita escravização, né? E esse segundo momento já é o momento do Brasil industrial, né? Começando a industrialização do Brasil. Então, aqui, né, devido às relações históricas entre esporte e saúde, as atividades esportivas foram tidas como privilegiadas, né, para a prevenção de doenças e a promoção de uma certa educação. Deixa eu só ver se tem alguma coisa sobre isso. Tá, vou falar disso aqui depois. Então, continuando aqui, daí, então, a associação histórica entre esporte e lazer. E daí o professor de educação física ter tido como o melhor profissional para atuar no campo do lazer. Estão vendo, gente? Tipo assim, em determinado momento da história, né, aconteceu o pessoal começou a associar, né, a prática de esporte com o lazer, tá bom? E é por isso, né, que o lazer, ele virou, né, ele se transformou, né, foi apropriado, né, para a área de educação física, tá? Eu queria trazer uma reflexão, já que vocês são bem falantes, são participativos, né, gente? Sobre essa frase aqui, eu queria ver se alguém tem alguma hipótese, alguma ideia, por que isso aqui está escrito, né? Está escrito aqui, devido às relações históricas entre esporte e saúde, aí o final aqui, né, e a promoção de uma certa educação. Qual que é a relação de esporte e educação que existia, gente, nessa época aqui? Vou ler a frase novamente aqui para vocês aqui, ó. Devido às relações históricas entre esporte e saúde, as atividades esportivas foram tidas como privilegiadas, né? A gente pode pensar em interessantes, né? Talvez substituir essa palavra, né? Para a prevenção de doenças e a promoção de uma certa educação. Então, se o esporte era realizado, né, para a prevenção de doenças e também para a promoção de uma certa educação. Por que havia essa ideia, né, gente? O esporte educa. Qual que é essa relação? O que vocês me dizem aqui? Enquanto eu vou lendo aqui o que vocês estão falando aqui. Ludmila tá falando que já foi na Venezuela, a Ilha da Margarita, né? De Margarita. Também, eu morro de vontade de ir também, gente. É caro, né? Vocês estão falando. Professor, Diga, ela. eu acho que a relação tá justamente relacionada à cultura mesmo. Porque quando você está trabalhando numa coisa só, você só fica focado naquela coisa. Quando você tem um tempo de lazer, você tem tempo para aprender novas coisas. Uhum. Então, você pode aflorar mais o seu conhecimento. Uhum. Sim, isso aí com certeza. Com certeza. E isso existe mesmo assim. Mas assim, o sentido que está falando aqui, a frase, isso aí que você falou está perfeito, você tem toda a razão. Mas assim, quando a pessoa está falando educação aqui, ela não é o sentido de educação escolar, educação de cultura que eles estão querendo trazer, sabe? Tipo assim, é uma educação no sentido de comportamento, sabe? Tipo assim, as pessoas, pensando a pessoa educada como uma pessoa comportada, a pessoa que tem bons modos, sabe? Tipo assim, não é no sentido assim de cultura, não, né? Embora o que você falou tá perfeito, né? O lazer te agrega, né? Conhecimento te agrega cultura também, né? Professor, eu acho que é pelo fato de envolver não só uma, mas diversas pessoas, e ali elas cada uma vai se ajudando a como se deve comportar em um certo local, a como comportar naquele jogo, o que deve fazer. Então eu acho que a educação vai nessa parte de um ajudar o outro a aprender aquilo. Eu acho que a educação vai se aprimorando, na verdade, que a pessoa já deve ter um certo patamar de educação, né? Porque eu sei que era no tempo antigo também, né? Mas, e eles eram até mais rigorosos do que hoje em dia em relação à educação, assim, de como se comportar, de como falar.
Então eu acho que deve ser isso. Um ajudando o outro para poder eles terem uma educação assim de falar, se comportar em um local. Né? Nossa, você aproximou bem aí, tem muito a ver com isso aí que você falou. Tá correto, tipo assim, falta uma palavrinha só, gente, que tá envolvido com o esporte, que vai ajudar em tudo isso aí que você falou, que vai... Disciplina? Que tem a ver com disciplina também, cara, vocês estão bem próximos aí, gente. Tem a ver com disciplina, sim, muito a ver com disciplina. Tipo assim, gente, além de tudo que foi falado, né, tipo assim, da relação da convivência, né? Tipo assim, de você aprender a colaborar, né, com as pessoas, você aprender a conviver, né? Tipo assim, pensa um esporte coletivo, né? Um esporte coletivo, assim, ninguém ganha sozinho, né, gente? Você precisa de uma construção. Ah, a Andressa falou, gente, muito bem, a regra. É isso mesmo, é isso aí que eu queria dizer mesmo, Andressa. Vou construir o seu sim para chegar na regra aqui. Mas é exatamente isso aí que eu queria dizer. Né, além, tipo assim, né, dessa ideia de convivência, de trabalho em grupo, né, de você aprender, né, tipo assim, a ter uma boa relação, né, com a pessoa que está do seu lado, né, existe a questão da disciplina, que a Ayla falou, que é extremamente relacionado com o que a Andressa disse aqui, que são as regras, né, gente. O esporte tem regra, né, o futebol diz que se a bola sair do campo, o jogo parou e a posse de bola é da outra equipe, né? O esporte, o vôlei diz que se você encostar na rede, é ponto para o outro time, né? Então, assim, existe regra, né? Existe um conjunto, né, de situações ali que você tem que seguir, porque se você não seguir, vai ficar tudo esculhambado, não tem jogo, não tem como acontecer, né? Pensa alguém, por exemplo, assim, alguém encosta na rede, todo mundo viu que a pessoa encostou na rede, e aí o cara fala, não encostei não quer nem saber e vou lá, o ponto é meu aqui e acabou. Tipo assim, fica avacalhado, fica todo mundo assim, não, velho, tipo assim, o cara tá avacalhando o negócio ali, velho. O cara tá vendo que aconteceu o trem, o cara não tá, sabe, tipo assim, fica aquela sensação, tipo assim, de quem não tá cumprindo a regra, tipo assim, pô, o cara tá avacalhando, tá todo mundo aqui colaborando no negócio, todo mundo querendo fazer direitinho, jogando na honestidade, né, fazendo direitinho. Aí tem um cara que o cara tá pisando na janta de todo mundo aqui, o jogo vai ficar paia só por causa do cara. Vocês estão entendendo? Então, assim, o esporte, ele que é perfeitamente que todo mundo falou aqui, ele cria essa relação de que você tem que obedecer a regra, porque se você não obedecer às regras, né, você vai estar avacalhando todo mundo, né? E o caos vai ser gerado, né? E tudo vai ficar atrapalhado, né? Se você não obedecer a regra, né? E você está errado se você não obedecer a regra, né? Aí o pessoal tá brincando aqui, né? Do que é verdade, que o jogo sem regra não tem graça. E isso tudo é bem verdade, né, gente? Isso é... Obedecer regra é importante, né, gente? Isso tem que acontecer. O mundo tem que ter regra, né? Porque senão a sociedade não funciona, né? Somos totalmente a favor da regra, né? Mas vocês percebem também, gente, que essa associação de fazer com que as pessoas sigam as regras, isso é completamente benéfico para quem impõe as regras. Então, assim, se eu sou um governador, façam esse raciocínio aqui. Se eu sou um governador, ou então se eu sou dono de 100 escravos, por exemplo, né? Se eu sou dono de uma fábrica que eu tenho 1000 funcionários, né? E estou pagando um salário mínimo horrível para os caras, né? Né? Colocando para eles aí 14 horas de trabalho, estou empregando criança de 6 anos, estou fazendo coisas absurdas, né? Se eu sou a pessoa que impõe uma regra, se eu sou a pessoa que estou no comando, eu oferecer atividades que vão fazer com que as pessoas acreditem que as regras são importantes e que quem não segue regra é um avacalhado, é uma pessoa chata, tipo assim, é um cara que está atrapalhando a convivência, é um cara que está fazendo tudo errado. E isso é completamente benéfico para mim, vocês estão conseguindo perceber? Vejam bem, gente, eu não estou falando aqui, interpretem bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo, né, tipo assim, que regra não é bom, regra é importante demais, regra é excelente, né? Mas, assim,
as pessoas, né, tipo assim, os poderosos da época, os políticos, né, tipo assim, eles se apropriavam dessa característica do esporte que existe e tem que existir mesmo. Eu não estou falando que não tem que existir, tem que ser assim, é bom que seja assim, né? Mas as pessoas se apropriavam dessa situação para trazer benefício para elas mesmas. Vocês estão percebendo? Então, assim, eles ensinavam para a população que tem que seguir a regra por meio do esporte, porque o esporte faz isso. O esporte te ensina que a regra é importante. A gente chegou nessa conclusão aqui, né? Mas por que eles faziam isso? Porque eles são legais? Não. Porque eles é que impunham as regras. As regras eram feitas por eles, né? Eles é que tinham controle sobre as regras. E as regras beneficiavam eles, né? As regras faziam com que eles enriqueciam, com que eles pudessem explorar as pessoas por meio da escravidão, por meio, né, por meio da exploração da força de trabalho, né? Isso é que acontecia. Então é por isso, gente, que desde sempre, né, tipo assim, os poderosos, né, muitas vezes eles impõem, né, as práticas esportivas, né? Não é porque eles gostam das pessoas, né? É porque existe todo um interesse por trás disso tudo, tá bom? Então, assim, nessa época, né, surgiram aqui, né, centros de recreio em Porto Alegre, e assim, uma seção de coisas aqui, né, praças de esportes, né, serviço de recreação, o SESI, né, SESI e SESC, né, que tem aqui em Roraima também, né, tá bom? Tudo nessa década tudo nesse século XX aqui. Vou dar uma acelerada aqui, só para que a gente tem 5 minutinhos só, e tem uma coisa que eu gostaria muito de discutir ainda com vocês aqui, tá? Rapidinho. Então, aqui, coisa importante, né? As características do lazer, né? Que vai voltar ao que a gente falou lá no início da aula, né? O lazer é um direito constitucional, né? Previsto na Constituição, né, de 1988. O lazer tem um caráter libertário, né? Ou seja, o lazer é liberação de obrigações institucionais, profissionais, familiares, socioespirituais e sociopolíticas, e resulta de uma livre escolha, ou seja, né, você tem a sua prática de lazer porque você quer, não é porque ninguém está te obrigando nem nada, né? Alguém falou exatamente isso aqui, né? Acho que foi a Cananda, né? O lazer tem um caráter desinteressado, né? Ou seja, o lazer não está fundamentalmente submetido a fim algum, seja lucrativo, profissional, utilitário, ideológico, material, social, político ou socioespiritual. O lazer, o único fim do lazer é causar prazer em você. Ele tem um caráter hedonístico, né? Ou seja, o lazer é marcado pela busca de um estado de satisfação, né? Tomado como fim em si mesmo. Ou seja, isso me interessa, né? Então, essa busca pelo prazer, felicidade, alegria ou fruição é de natureza hedonística e representa a condição primeira do lazer, né? Ou seja, né? O lazer é algo que interessa a pessoa, né? Obviamente, né? Também foi falado isso aqui, né? Alguém falou, acho que foi a Ayla que falou, né? Que o lazer é relativo. Aí, gente, tudo que está sendo falado aqui, vocês falaram antes, né? Vocês veem como é que vocês são bons, né? A Ayla falou isso aqui, né? Que o lazer tem um caráter pessoal, né? Ou seja, as funções do lazer, né? De descanso, divertimento, desenvolvimento da personalidade, né? Respondem às necessidades do indivíduo, né? Face às obrigações primárias impostas, né? Pela sociedade, né? Ou seja, tem coisa que eu vou gostar e tem coisa que essa mesma coisa, né, pode não ser do agrado de outra pessoa. Aqui, gente, eu vou passar rapidamente aqui aos tipos de lazer que existem, tá? Existe uma classificação de tipos de lazer, né? Quais são as atividades de lazer que existem, né? Elas foram classificadas, né? São 7, né, classificações. Então, existe aqui o lazer como atividade física, né? O lazer como atividades manuais, né? Alguém aí falou de lavar louça, né? Tá aqui, lavar carro, criação de flores, né, animais domésticos, tricô, né, etc, né. Embora, tipo assim, o lavar a louça, gente, tipo assim, é uma parte, assim, bem, não é exatamente lazer, assim, porque o lavar a louça não é descompromissado, né, tipo assim, você tá lavando louça porque você tem que lavar a louça, né. Embora você consiga, né, fazer uma associação de prazer com isso, né, então lavar a louça fica sempre entre aspas ali, né, para situações de lazer. Atividades artísticas, né, de lazer, como teatro, cinema, mas também maquiagem, né, decoração, festas, né, roupas. Atividades intelectuais, né, como, por exemplo, conversas, leituras, né. Atividades associativas, né, ou seja, vida social, jogos, né,
coisa que você tem que fazer com outras pessoas, né? Alguém falou isso, vocês falaram aí de jogar baralho, jogar Uno, né? Uno é bem legal, né? Atividades turísticas, né? De lazer, vocês falaram aí, né? De ir pro Tapequém, de ir pro Lago Robertinho, né? E tudo. E atividades virtuais também de lazer, né? Que é principalmente o videogame. Tá bom? Última coisa que eu queria trazer aqui, uma reflexão para vocês aqui, gente, tá bom? É só em relação ao tipo de prática esportiva que os homens praticam, que os homens, isso aqui vai ser importante para as próximas aulas, tá, gente? Isso aqui é quase como uma introdução, né, para as próximas aulas. É o esporte que os homens e que as mulheres optam por praticar quando eles estão em seu tempo livre, né? Esse gráfico aqui mostra o resultado dos homens, que não é novidade nenhuma, né? Tipo assim, os homens gostam de futebol, né? 76% responderam que o futebol, né, é a atividade que eles mais gostam, né? Ao passo que as mulheres, né, gente, elas responderam mais o vôlei, né? E o percentual de mulheres que gostam, né, de futebol é bem menor, né, do que o dos homens, né? E as mulheres também, né, dividiram aqui entre academia, corrida, handebol, natação, ginástica, futsal, basquete, né, e queimada, né, e capoeira, ciclismo e etc. Tá bom? E isso aqui acontece, gente, a discussão que eu queria introduzir aqui com vocês, é porque o futebol nos é vendido, né, infelizmente, como uma atividade quase que exclusivamente masculina, né? Infelizmente, né? É o jeito que ele é vendido, né? Tipo assim, quando a gente liga a televisão, no domingo à tarde, no fim de semana, só tem homens jogando bola, né? Sempre que o futebol aparece na televisão, aparece na vida da gente, né? Ele está sendo relacionado, né, com a figura masculina, né? Sempre, né? Então, assim, a mídia muitas vezes vende esse produto futebol, né, como sendo quase que exclusivamente dos homens, né? E é por isso, né, que os homens eles jogam muito mais, né, futebol aqui no Brasil, pelo menos, né, do que as mulheres, né? Em outros países isso não é verdade, né? Nos Estados Unidos, o futebol é um esporte praticamente só feminino, né? Tipo assim, os homens gostam de futebol americano e basquete, principalmente, né? E vários outros esportes também, né? E as mulheres é que jogam futebol, né? Tipo assim, vocês veem aí que os Estados Unidos, metade das Copas do Mundo de futebol feminino, quem ganhou foi os Estados Unidos, né? E o masculino dos Estados Unidos nunca chegou nem na semifinal, se eu não estou enganado, né? Então, assim, isso aqui, gente, é cultural, tá? Isso que eu tô querendo mostrar para vocês, tá? O fato de os homens gostarem muito de futebol e as mulheres menos, né? É uma questão cultural, né? Que vem da mídia, tá bom? É algo que é colocado pra gente. Beleza, gente? Eu tive que apressar um pouquinho aqui no final, né? Mas a gente vai voltar nessas discussões aí, né? Ao longo da semana, né? E eu também odeio essa visão machista do futebol, viu, Maria Eduardo? Que a gente vai explorar um pouquinho mais isso aí nas aulas aí. Tá bom, gente? Vou fazer chamada aqui rapidamente. Alguém quer comentar alguma coisa? Enquanto eu começo a chamada? Eu. Pode falar. Você falou dos Estados Unidos, é tão claro que lá é mais comum que as meninas joguem futebol do que os meninos, que em séries da Netflix mostra claramente isso, mostra meninas, as protagonistas jogando bola, é muito interessante. E lá também o futebol, no caso deles lá, que é mais feito para meninos, também foi, como eu posso dizer, menosprezado, porque como os meninos jogam futebol americano, que é mais pesado e tal, eles dizem que nosso futebol é mais básico. Pelo menos foi isso que eu ouvi de uma amiga americana. Entendi. Existe um esporte que é mais viril ainda, né? Que é mais violento, né? Do que o futebol, né? Por isso que os homens foram para ele, né? É uma visão interessante, né? Tem alguns países o pessoal joga o rugby também, né? Que é mais violento ainda que o futebol. Ô, Andressa, você perguntou da prova. A prova, eu vou lançar a prova, fazer o máximo possível para lançar essa prova no meio-dia para vocês. Aí vocês vão ter 24 horas para fazer, tá bom? Eu aviso lá no grupo, lá direitinho para vocês. Mas é isso mesmo que a Cananda falou, né? Tipo assim, nos Estados Unidos, né, quem joga futebol são
prioritariamente as mulheres, né? E isso é bem legal. Estados Unidos, gente, assim, eles têm uma relação com o esporte que é bem legal, assim, né? Tipo assim, o pessoal, os americanos fazem bastante esporte mesmo, assim, né? Almoçar fazendo atividade. Não, assim, eu vou lançar meio-dia, mas assim, vocês têm o dia inteiro para fazer, ô Maria Eduarda. Não precisa fazer meio-dia certinho, não, entendeu? Vocês têm o dia inteiro para fazer. Então, vamos lá, vou fazer, chamar correndo aqui, para dar tempo aqui, ó. Amanda Fernandes. Presente. Andressa Evelyn. Aniele. Ayla. Presente. Caio Marinho. Presente. Davi Santos, vou acrescentar aqui, peraí. Davi Santos. Eduardo Freitas. Presente. Emily Guimarães. Presente. Esther Cardoso. Presente. Fernanda de Souza. Cadê? João Vitor Gomes. Jaf Lima. Presente, professor. Jonathan Rodrigues. Joelle Vasconcelos. Presente. Camila Moraes. Presente. Cananda. Presente. Kailane. Presente. Crislane. Presente. Labelle. Presente. Lígia Duarte. Lívia Ramos. Ludmila Santana. Maria Eduarda, eu vou acrescentar aqui. Meu celular travou, não consegui ligar o microfone. Presente. Beleza, tudo bem. Maria Eduarda. Paulo Dantas. Presente. O Micai hoje, né? Micai sempre vem. Paulo Dantas. Paulo Modesto. Presente. Ayonara. Presente. Renan. Presente. Suane. Tiago Gabriel. Tiago Souza. Valderilson. E... Tá aqui, né? O Arlisson. Oi, gente, ano que vem vai ser muito legal. Ano que vem eu provavelmente vou dar aula para vocês. Vai ser muito legal conhecer vocês pessoalmente. Tá tão perto já, né? Daqui a pouquinho. O Arlisson. Tudo bem, Suane, eu te dei presença aqui. Pois é, eu também estou ansioso. Lá em janeiro eu vou estar todos os dias no campo já. Beleza, pessoal. Então, bom dia para vocês. Na hora que eu lançar a prova lá, eu comunico lá no grupo lá. Até mais, tchau, tchau. A aula de hoje não cai na prova, tá, gente? Por que, professor?